ok, eu posso ter doença de Parkinson e ter disfagia? Posso, mas se eu estiver bem orientado, bem conduzido, souber alguns detalhes, algumas características, ser bem reabilitado, sabe? Ter uma equipe de fono, de físio que possa fazer esse acompanhamento, eu vou conseguir anos de autonomia. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Mais um consultório aberto começando e hoje eu abro a porta para a doutora Denise Bastos. Nós vamos falar de uma função que é tão natural que a gente às vezes só percebe quando começa a dar problema. É isso, doutora? Literalmente. Doutora, É seja muito bem-vinda. Fala Obrigada. Um pouquinho da sua especialidade, né? Onde você está trabalhando hoje, um pouco sobre a sua trajetória na medicina. Eu sempre começo querendo que vocês falem o porquê essa escolha, né? Vindo de uma família de médicos, não vindo de uma família de médicos. E eu acredito que a nossa audiência se interessa bastante por esse lado que vai para além do jaleco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, na verdade, o porquê da escolha da medicina eu acho que é um ponto de interrogação. Acho que eu não saberia te contar assim quando começou. Mas eu acho que desde pequena, quando me perguntavam, o que você quer fazer? Eu falava medicina e nunca mudou. E foi assim. Mas eu não sou de família de médico, minha mãe é geógrafa, meu pai era contador. Então, assim, meio que não tem nada a ver, sabe? Mas sempre foi uma coisa que me despertou, eu gostava sempre muito assim de ajudar o próximo, de cuidar, de tentar resolver, de fazer. Eu acho que quando eu olhava assim, direito, livro, engenharia, coisa, eu falava, não, acho que não combina tanto comigo. Então foi assim que eu busquei esse caminho. Na faculdade, eu acho que tudo me encantava muito. Eu até tinha quase certeza que eu faria alguma coisa na clínica, nada cirúrgico. Uau. Então, eu sempre fui aquela assim, nossa, estudava clínica demais, via coisa de clínica demais, fui monitora de clínica médica 1, clínica médica 2, tinha essa coisa mesmo, sabe? Mas no internato, isso mudou. Na verdade, eu vi que eu gostava de uma coisa mais dinâmica, que eu gostava de procedimento, que eu gostava de cirurgia. Então, assim, ficar só dentro do consultório, eu falava, então, eu gosto disso, mas eu gosto dessa outra energia que a gente no internato vivencia. Então, foi assim que eu comecei a olhar um pouco melhor para as áreas cirúrgicas. E aí eu tinha um professor, né, lá na UNB mesmo, que me encantava, assim, eu achava ele apaixonado pelo que ele fazia, e aí ele era super feliz com aquilo ali, eu falei, acho que eu quero essa felicidade aí para mim, sabe? E aí foi assim, eu acho que eu fui caminhando para otorrino. E aí ele até me ajudou, na época eu fui fazer uma parte, a gente tem um internato eletivo, aí eu fui para a USP mesmo, acompanhar o serviço de otorrino lá, para ver se era isso mesmo que eu queria ou não. E aí voltei com essa certeza que era isso que eu queria, era isso que eu ia fazer. E o grande X da questão é que a otorrino a gente brinca, acho que vários otorrinos você vai escutar isso, que a gente atende de mamando a caducando. O que significa isso? A gente pode interagir com criança, pode interagir com adulto, adolescente, idoso, da mesma forma. Então a gente não tem que, você gosta só de criança, ou só de adolescente, ou só de adulto, ou só de idoso, sabe? A gente tem esse campo muito vasto. E com o passar dos anos, a otorrino me mostrou também um outro lado. A gente é muito sensorial, então assim, é audição, é gustação, é olfação, é equilíbrio, é sono,
essa parte toda de deglutição mesmo, de disfagia e tudo mais. E aí eu falava assim, gente, mas se eu tratar isso, eu faço a diferença na vida da pessoa. Então aquilo foi me encantando cada vez mais. E eu acho que por ter esse pezinho na clínica, assim, e gostar muito de... Eu vibro junto com os pacientes, assim. Então, assim, cada vitória que ele tem de eu era assim e hoje eu não sou, eu melhorei nisso, eu conquistei isso, eu conquistei essa liberdade, eu tô junto, assim. Então, eu acho que esse lado de gostar muito da reabilitação vem disso daí, assim. E grande parte você tem dedicado, né, desse seu tempo, dessa trajetória à A reabilitação. reabilitação. Explica pra gente um pouquinho, de uma forma bem didática, para quem está ali nos assistindo, o que é essa reabilitação. Tá. Então, na verdade, eu acho que a coisa começou assim. Quando eu saí da residência, eu realmente tinha muita dúvida em relação ao que eu vou fazer. Meio que a otorrino é meio segmentada, né? Então, assim, eu vou trabalhar com nariz, com ouvido ou com garganta. E aí, meio que eu gostava um pouco de tudo. E aí, assim, mas me despertava muito essa questão da reabilitação, sabe? E aí eu comecei a estudar mais disfagia, não era um serviço constituído dentro do hospital universitário. E aí eu tive essa oportunidade, assim. Na verdade, teve uma colega que se aposentou do hospital, saiu do hospital, e aí me convidaram para entrar dentro, né, assim, para ficar como staff dentro do serviço de otorrino do hospital. Eu sempre gostei muito da escola, tenho grandes, assim, lembranças, memórias de tudo, sempre eu fui muito feliz ali. Então, eu, claro que aceitei sem muita sombra, assim, de o que será que vai me esperar, assim. Então, para mim foi um convite muito legal. E junto com isso, eu passei no HFA, passei no concurso das Forças Armadas e lá também o chefe me perguntava, olha, eu tenho essas deficiências. E aí sempre a deficiência era disfagia, porque era uma área que vinha sendo muito discutida na otorrino e que não tinha ninguém que se habilitasse a assumir isso. Foi aí que eu realmente pleiteei essa proposta de ir para a USP, de conhecer como era um serviço para começar a desenvolver esse trabalho em loco. E aí cada vez foi me encantando mais, claro, porque é essa história, né? Assim, hoje eu estou de sonda, aí a gente estabelece um plano, claro, não sou eu que reabilito, eu tenho que dar o crédito mesmo para as fonoaudiólogas que trabalham sempre com a gente, então elas fazem a reabilitação dentro do que a gente propõe, e aí a gente tem um resultado. Então, assim, é muito legal você comemorar, porque às vezes você pensa assim, onde isso vai parar? Será que a gente realmente vai conseguir esse passo a passo? Vai conseguir chegar lá? E aí, de repente, você reexamina o paciente e fala, gente, não precisa mais dessa sonda, agora você pode comer. Então, assim, é muito divertido, assim, para mim eu faço com o maior prazer. Eu quero que você conte um pouquinho também, levando em consideração, e é muito importante que vocês prestem atenção nisso, o quanto esse profissional se especializou. Aqui no Consultório Aberto você tem a oportunidade de ouvir de maneira sutil, discreta e elegante sobre todo o currículo, ou seja, quanto tempo de dedicação e estudo o especialista fez e se dedicou para que ele possa te atender melhor. Falando nisso, eu quero saber um pouquinho da experiência na Suíça, mas escolha o que você vai falar primeiro. Explica o que é disfagia. O que é de um ponto que eu necessito usar sonda a outro ponto que me leva um resultado. E por que até o fono, outro profissional, também faz parte entrar na jogada, né? disso? Tá. Bom, deixa eu tentar resumir aqui. Bom, aí pronto, montei o serviço lá no HUB, lá no HFA, e aí passei no concurso da secretaria, eu fui direcionada para a broncoscopia, porque lá naquela época a laringe funcionava dentro do serviço de broncoscopia. E aí, quando eu cheguei lá na broncoscopia, a gente já tinha algumas colegas que trabalhavam com cirurgia de laringe. Então, não era um gap, né? O gap continuava sendo a disfagia. Uma hora vocês vão saber o que é disfagia, eu prometo. Então, assim, o que é? O hospital de base, ele é muito focado em trauma e muito focado na parte neurológica. Então, a gente tem a maior parte dos neurocirurgiões lá, toda a equipe de AVC, de tudo, né? Então, assim, a gente tem muito paciente internado que passou por um trauma, os pacientes oncológicos também, e aí esses pacientes apresentam dificuldades na deglutição.
Então, a disfagia é a dificuldade de levar com segurança o alimento da boca até o estômago. Ou seja, engolir. Engolir, exatamente. Então, qualquer dificuldade ou qualquer insegurança em relação à ida desse alimento da boca até o estômago vai causar a disfagia. Então, o paciente muitas vezes já chegava para mim pós vários dias de UTI, pós sonda de muito tempo, ou às vezes já com gastrostomia, e eu precisava avaliar esse paciente e direcionar um tratamento para que a gente conseguisse fazer com que ele recuperasse essa capacidade. Só que, igual eu falei, pelo hospital ser um hospital muito complexo, assim, de alta complexidade, o paciente geralmente não chegava só com sonda, ele chegava também com uma traqueostomia. Uau. Então, daí veio a necessidade de trabalhar isso em conjunto. Eu não tenho ninguém que consiga deglutir com segurança se não está respirando adequadamente. Por quê? Porque para eu fazer esse trajeto boca até o estômago, eu vou passar pela laringe. E a laringe precisa estar adequadamente protegida. Então, respiração e deglutição sempre vão estar juntos. E aí, então, foi surgindo essa demanda e eu fui assumindo esses pacientes e me dedicando a isso. Então, sempre fazendo curso, estudando, tentando entender melhor como oferecer o melhor para esse paciente, como realmente reabilitar, qual o momento ideal de tentar fazer uma mudança de dieta, qual o momento ideal de tentar tirar uma traqueostomia e tal. Só que isso é muito difícil. Então, não é uma coisa assim, eu vou fazer e vai acontecer e todo paciente eu vou ter sucesso e etc. Porque depende da condição de base. Então, assim, um paciente que teve um dano neurológico muito grande, eu vou levar muito mais tempo que outro. Um paciente que está enfrentando um tratamento oncológico, tem muitas mudanças fisiológicas naquele organismo acontecendo e eu não consigo me cercar de todas as coisas. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar mais como profilático, então assim, tentando evitar situações que agravem a doença do paciente, que levem ele a uma nova internação, mas depois eu vou tentar tirar ele daquela situação para reabilitar tudo, né? Passada aquela fase assim toda muito traumática, agora temos uma condição melhor? Ótimo, então agora vamos trabalhar para a gente conseguir ter força para tirar uma traqueostomia, vamos trabalhar para a gente ganhar força para conseguir fazer a deglutição de novo, né? Empurrar esse alimento com segurança da boca até o estômago. E aí, você faz curso aqui, faz curso ali, faz não sei o que, tal, e aí começou, na época, o Dr. Felipe, ele chama Felipe Monnier, que é esse suíço. Ele começou a destacar demais, assim, em relação às propostas, à reconstrução laringotraqueal. Mas isso lá, você acompanhando daqui, o trabalho dele na Suíça? Isso. Aí ele publicou um livro, assim, lindíssimo sobre isso, e aí o pessoal de São Paulo começou a ter contato com ele e trouxe ele para o Brasil. E aí ele falou... Na época você estava na USP? Não, isso foi lá na base mesmo, foi em 2016, assim, foi 2015, na verdade. E aí teve essa história, e aí eu falei, gente, acho que eu tô com essa demanda, eu preciso me qualificar cada vez mais, porque, querendo ou não, por mais que eu trabalhe muito junto com o pessoal da cirurgia torácica e grande parte das manipulações, né, assim, traqueais são todas deles, não passa por mim, mas a parte laríngea, eles também ficam inseguros e eu preciso resolver. E o Monnier é otorrino, então ele trabalhava muito, né, a parte laríngea. E aí eu falei, bom, então vou pleitear esse estágio. E aí eles resolveram lançar o curso, que seria um curso teórico-prático, assim, em relação às estenoses laringotraqueais. E aí eles propuseram isso. E aí eu falei, bom, já que vai ter isso, que né, tem tudo a ver com coisa, eu falei, existe a possibilidade de eu ficar e acompanhar o serviço por um tempo? Porque uma coisa é um curso, né? Você vai lá uma semana, olha o negócio, tal, ou poucas horas. Outra coisa é você ver realmente o dia a dia, o que acontece, como é que acontece. Sim, a oportunidade, né, de estar ali vendo o problema acontecer, porque no curso é tudo, né? Faça isso e faça isso. Mas quando você tem essa oportunidade do campo mesmo, né? Ali do hands-on. Exatamente. E assim, eu sabia que eu tinha também né, assim, a minha responsabilidade dentro do hospital, o quanto eu já tinha evoluído, porque assim,
A broncoscopia não atende isso, né? Assim, eu faço meu horário de ambulatório atendendo isso, mas na hora da emergência, da urgência, Cirurgia. é totalmente diferente. Então, assim, muita avaliação mesmo de via aérea. Então, são anos ali trabalhando muito com via aérea mesmo. E todo plantão, você sendo acionado e vendo uma diversidade de casos. Então, tendo essa oportunidade, porque eu acho que é um crescimento para a gente também, sabe? É isso, você faz uma 50, 100 vezes, é totalmente diferente, né? Assim, você ganha um manejo de via aérea muito diferente. E aí tem a necessidade, então vamos fazer uma broncoscopia, vamos o tempo inteiro trabalhar com via aérea, com tudo, né? Então, isso foi um crescente, assim. E aí eles aprovaram esse estágio e foi aí que eu fui para lá. Então, assim, peguei o curso e depois fiquei no estágio mesmo e podendo ver como as coisas aconteciam ali em loco, como para poder realmente aproveitar aquilo ali e trazer para casa. Claro, a gente destoa muito em relação ao que o serviço pode oferecer Sim, e o que a gente, até onde a gente pode ir dentro das das possibilidades que se possibilidades tem aqui, né? brasileiras, exatamente. Mas assim, você tira muitos insights positivos disso, né? Então, assim, você também vê como a coisa, aonde você pode chegar, como a coisa funciona, te traz uma cabeça diferente, Sim. né? Falando em insights, qual foi o momento que você entendeu que recuperar essa questão da função do paciente? Porque ali como preceptora, depois trabalhando também com a parte pediátrica, você teve várias visões Sim. e entendeu que o tratar tinha muita conexão ali, ou talvez o resultado, que você gosta muito de resultado, isso a gente já percebeu, com reabilitar, né? Com trazer novamente, não só tratar a doença, mas reabilitar. Sim. Então, eu tive a alegria mesmo de dividir isso com uma grande colega fono, né, assim, dentro do hospital de base, e graças a Deus eu posso contar com ela hoje também fora, né, assim, no consultório. Vocês estão juntas até hoje? Então, não, a gente troca paciente, mas ela tem o consultório dela, eu tenho o meu, a gente não tá no mesmo consultório, mas assim, sempre foi uma delícia escutar o que ela tinha para falar, como que ela percebia as coisas e etc. Então, assim, ainda tenho essa parceria com ela muito legal, assim, uma troca muito, muito boa para mim, porque realmente ela tem também uma bagagem, assim, de experiência, de conhecimento, de estudo que é maravilhosa. Então, assim, poder sentar e discutir os casos com ela, poder fazer esse planejamento mesmo, É maravilhoso. Enriquecimento, né? Sim, e assim, você saber que você não está sozinha, sabe? Oh. Você falar assim, olha, eu tenho um caso muito complexo, ok, mas e se eu trouxer X, Y e Z, né? Assim, essas pessoas tão importantes nesse processo, como que a gente vai agregar, como que a gente vai fazer? Então, assim, eu vivenciava isso. Eu tinha um colega que era cirurgião torácico, que era também minha referência lá, eu tinha essa fonoaudióloga que era minha referência lá. Então, até o pessoal da própria broncoscopia também, que muitas vezes era meu braço direito e esquerdo também, sabe? Então, poder contar com eles no procedimento, nas coisas, fez com que a gente aprendesse isso, que o céu é o limite, que quando a gente tem muito pouco, qualquer tantinho faz diferença. Então, mesmo que a gente fale assim, mas se você olhar para o fulano é perfeito. Ok, mas o bom é melhor que o perfeito, sim, não feito. Sim. Né? Eu uso outro termo, eu falo que o feito é melhor do que o perfeito. Falando a disfagia, acredito que ficou bem claro, que é justamente essa questão do engolir de forma segura, sim, né? Simplificando, claro, bastante. E qual é a necessidade dessa reabilitação? O que acontece? Porque se essa pessoa sofreu a disfagia, é porque ela não engoliu de forma segura. Sim. E aconteceu algum problema. Que tipo de problema pode acontecer? O que se resolve naturalmente? Como ou quais as possibilidades de problema aí que vão precisar também de uma reabilitação? Tá. Bom, vamos lá. Igual eu falei lá naquela hora, a gente ao deglutir precisa estar com uma coordenação muito boa da respiração, porque realmente
A laringe é essa região anterior e o esôfago é posterior a ela. A laringe direciona tudo para dentro do pulmão. Então, caso o alimento vá para o lugar errado, ele vai parar onde? No pulmão. Então, alimento e pulmão não combinam, porque aí a gente não vai conseguir oxigenar, a gente aumenta o risco de fazer uma pneumonia e todas as complicações dessa pneumonia. Então, por isso que muitas vezes o paciente muito debilitado vai se falar, olha, você não pode comer, e daí se passa a sonda ou se coloca uma gastrostomia, porque o pulmão não conseguiria entregar oxigênio e fazer o corpo funcionar caso esse alimento ou a própria saliva fosse direcionado para lá, entendeu? Então é uma mudança absurda de vida, né? Então assim, imagina você comer e ficar engasgando, aí começa a tossir, aí isso retrai a pessoa, porque às vezes o engasgo é pequenininho, mas às vezes o engasgo é aquela tosse e aí fica todo mundo desesperado na mesa do almoço, e aí fica todo mundo querendo, o que que eu te ajudo, como que eu te ajudo, e não sei o que, e aí dá aquele desespero. A disfagia em si, o evento mais dramático é aquele engasgo que a gente vê às vezes assim, né? Nossa, o paciente engasgou, desmaiou, morreu sufocado e etc. Esse é o evento mais dramático. Mas esses pequenos eventos são acompanhados disso, desse desconforto muito grande, né? Então assim, o paciente está ali tossindo. Aí ele já fala assim, você fala, vamos tomar um lanche comigo? Ele fala, não, não vou poder. Aí você propõe de novo. Então, eu tenho outro compromisso. Porque se torna rotineiro. Quem engasga muito, na verdade, é um problema aí. E essa reabilitação, então, é fazer com que, por exemplo, ou fortalecer a musculatura da laringe para que não vá para o cano errado, como minha mãe fala. E é isso. É isso. É exatamente isso. É exatamente essa a mensagem que precisa ficar. É que esse engasgozinho com a própria saliva, com o cafezinho... Não é normal. Ou evitar a farofinha, ou evitar o arroz muito cozidinho, porque eu engasgo, porque eu tenho dificuldade. Ou falar assim, vamos numa churrascaria. Não, será que a gente podia ir tomar um caldo, sabe? Essas mudanças, essas adaptações, essas resistências em uma textura específica e etc. Tudo isso está relacionado à questão da disfagia. Então, faz muita diferença você reabilitar o paciente, você dá liberdade para ele. Porque uma coisa é o paciente neurológico, oncológico, que está naquela situação e que enfrenta outras 1000 dificuldades, né? Mas para a presbifagia, que é o envelhecimento da deglutição, que é, né, o mais comum que a gente vai ver, ou pacientes já muito funcionais, igual doença de Parkinson, igual outras doenças assim do nosso dia a dia, esse impacta diretamente na sociabilização dele, né? Ele tem muito mais dificuldade e aí ele vai evitar situações que ele se sinta ameaçado, sabe? Sim. Tipo assim... Acabei de ter um insight agora. Tudo que é do envelhecimento começa com o prefixo presbio. Por isso que a presbiopia agora no climatério é a próxima patologia que vem depois, ó. Tava a miopia, né, o astigmatismo, todas as outras. Aí, plus 40, aí vem a presbiopia. Então, tudo que é presbio tem a ver com... Então, tem a presbiofagia. A presbifagia, a presbiacusia, que é também que os idosos começam a ter dificuldade para escutar, e aí a gente coloca aparelho auditivo, né? Muito bom. Audição, respiração, deglutição e equilíbrio fazem parte dessa reabilitação. E essa perda de função, ele vai comprometer a vida social? Sim. Entendi bem. Agora, pode acontecer de comprometer também a autonomia desse paciente, de alguma forma? De precisar estar com alguma ajuda, alguém? Então, isso depende da doença que ele tem de base. Então, igual eu exemplifiquei, assim, demências, doença de Parkinson. Porque senão ele vai ter algum evento que possa o levar a óbito mesmo, né? Então, entendi. Então, assim, sim, ele pode ficar cada vez mais dependente em relação a isso. E aí, a ideia de você ir tomando conduta, né? Definindo estratégias antes que a coisa degringole. Então, assim, você sempre mantendo a bandeira da segurança ali no processo, sabe? Então,
ok, eu posso ter doença de Parkinson e ter disfagia? Posso, mas se eu estiver bem orientado, bem conduzido, souber alguns detalhes, algumas características, ser bem reabilitado, sabe? Ter uma equipe de fono, de físio que possa fazer esse acompanhamento, eu vou conseguir anos de autonomia. Agora não, eu escondo isso, eu me fecho, eu não converso, eu não reabilito, eu não faço. A hora que eu tento reabilitar, às vezes já está muito longe, sabe? Avançado, né? Porque, lembra que a gente falou da hesitação? A hesitação e essa mudança de consistência, evitar alguns alimentos, pode causar também uma desnutrição. Eu ia falar, minha próxima pergunta, quando esses engasgos vêm acompanhado de perda de peso, né? Ou até outros problemas, como a própria pneumonia, como você trouxe. Sim. O que tem aí por trás? O que para aí está além disso, né? O que é indicado? É outro tratamento? Como que se faz? Não, então, tudo isso tem que ser avaliado numa consulta de disfagia. Assim, eu como otorrino, eu não estou só para fazer um exame, né? Eu acho que isso a gente discutiu até esses dias com uma equipe grande assim, de cirurgiões torácicos, o tanto que nós médicos estamos falhando nisso, sabe? Porque o que a gente está? Ao invés da gente bater no peito e chamar a responsabilidade para a gente, em relação a eu não estou aqui, por mais que eu não faça a reabilitação realmente exigiria, né, sessões muito sequenciadas e tal, então assim, o psiquiatra vai buscar o psicólogo, o pneumologista vai procurar o fisioterapeuta respiratório, o ortopedista vai procurar o fisioterapeuta motor, né? O otorrino vai procurar a fono para ajudar nesse processo. E na disfagia, às vezes eu preciso da fono e da fisiorrespiratória. Por quê? Porque, igual a gente já explicou, eu preciso coordenar a deglutição e respiração. Então, eu também preciso ter uma capacidade pulmonar boa. Porque se eu estou com uma respiração curtinha, qual é o momento que eu vou parar para respirar, para engolir? Eu preciso fazer a pausa respiratória para eu engolir. Então, muitas vezes, não basta ter um bom fonoaudiólogo, às vezes eu preciso realmente de um fisioterapeuta no processo. Isso é um fato, sabe? Agora, essa perda de peso, quem sabe a pneumonia e outras associações, eu não sei se nesse caso não são comorbidades, né? São associações ou comorbidades juntas. Eu acho que fazem parte da doença. Fazem parte. Mas elas indicam algo além? O quanto evoluiu? Então, na verdade, depende. Essa pergunta ficou um pouco dúbia. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho. Vamos lá, que eu acho que é mais fácil exemplificar com doenças mais palpáveis, né? Assim. Então, igual a gente falou, a doença de Parkinson. Eu tenho a rigidez, eu tenho o desequilíbrio, eu tenho a disfagia. Ok. Aí eu começo com a disfagia, e se eu não tomo conduta, eu posso facilitar a desnutrição, eu posso facilitar a pneumonia. Então, são consequências daquilo que não foi visto e não tratado. Entendi. Né? E aí, o que acontece? Se eu já tenho todas essas confusões, a reabilitação já é de uma fase mais avançada, então eu demoro muito mais e, às vezes, na avaliação primária, eu sou obrigada a impor muito mais restrição do que eu faria se eu tivesse pego numa fase inicial. E o que eu sempre explico para os pacientes é que, assim, e que isso eu acho que é um ponto fundamental, porque muitas vezes o paciente tem medo de procurar por conta das restrições que serão feitas. Mas existe uma ideia de que, assim, se eu passei sonda, eu cheguei no final da linha. Se eu coloquei gastrostomia, eu cheguei no final da linha. Não. Na verdade, às vezes eu preciso de fazer uma renutrição rápida, porque como que eu vou botar o paciente para fazer exercício se não está entrando energia? Eu preciso da sonda. Mas a sonda vai ser para a gente enfrentar uma transição. Então, eu vou sair daqui, chegar aqui, peço para tirar a sonda. O mesmo pode ser da gastrostomia. Às vezes, a gente vai trabalhar com gastrostomia precoce. Então, a gente tem uma doença evolutiva, por exemplo, uma demência, mas o paciente, se você der a comida pastosa, coisinha, ele come, e aí ele fala, não, tá tudo bem. E aí eu vou falar assim, mas nesse estágio, a gente vai começar a pensar em dieta mista, que a gente chama de dieta mista, ou seja, pode boca e pode sonda. E por que isso? Exatamente visando não levar à desnutrição. Eu não vou deixar chegar num ponto que depois eu não consigo recuperar mais, sabe? Então, quando você me falou lá atrás,
que é muito bom ver o resultado, onde o paciente sai daqui e chega até ali. Então, seria, ele está usando sonda, aí ele evolui para sonda e mista, ou seja, começa a comer novamente Isso. e evolui para Tirar a sonda. tirar a sonda. Ou Isso. seja, não fique com tanto medo, porque eu imagino, me coloquei no lugar quando você falou, é assim, agora a doutora passou sonda, já estou quase morrendo. Isso. Eu acho que essa é a visão, e isso impossibilita muito que o paciente às vezes busque atendimento, sabe? É muito ruim. E aí você fala, não, mas não é o final da linha, a gente precisa entender com muita sabedoria isso. Às vezes, para a gente chegar onde a gente precisa dar uma pausa, precisa dar um passinho para trás, e isso precisa ser explicado. Então, quando eu falo assim, não é desmerecer o trabalho multidisciplinar, mas cabe a nós mesmos essa história de tomar a decisão. Nesse momento, para eu conseguir seguir em frente, às vezes eu preciso dar um passinho para trás. Para poder ter uma qualidade melhor, né? Isso. E doutora, há alguma possibilidade de alguém estar aspirando, aspirando o termo correto? A comida, né? Levando isso para o pulmão, sem perceber, porque Sim. não está ali necessariamente engasgando? Sim. Essa é a chamada aspiração silente. Silenciosa, seja Exatamente, essa é a ideia. E ela vai acontecer muito, realmente, nas demências, nas doenças neurológicas. Porque qual é o grande X da questão da demência? O paciente não te reconhece mais, né? Assim, seu pai, sua mãe, ele olha para você, até dá um sorriso, mas às vezes ele não sabe mais dizer o nome, ou às vezes você chega na frente dele e fala oi, aí ele dá uma resposta, né? Então, assim, com o passar do tempo, ele vai se desconectando do meio, né? Então, assim, dia e noite já não fazem mais tanto sentido, isso é a evolução da doença. Então, colocar comida na boca também não diz nada, entendeu? E aí, o que acontece? A gente tem que voltar lá para quais são os reflexos primitivos. Então, por isso que eu vou facilitar muita coisa para ele, eu vou tentar dar o máximo de informação sensorial. Então, quando você chega ali perto e ele não olha para você, você vai encostar nele, você vai falar, oi pai, oi mãe, e vai tentar dar informações para que ele te olhe, para que ele te reconheça, para que ele te veja. Na alimentação é a mesma coisa, eu preciso utilizar estratégias de enriquecer essa percepção gustativa, de peso, de consistência e etc., mas de uma forma fácil para ele. Fácil, quando eu falo fácil, é fácil igual para o bebê. Sim. Eu não dou uma dieta pastosa para o bebê, que é só colocar na boca e ele engole, porque ele não vai mastigar, porque ele ainda não aprendeu isso, não aprendeu. No idoso, no demenciado, às vezes eu tenho que fazer isso. E, na verdade, é fazer uma gestão de riscos, né? Isso. Quando você falou isso, me remeteu a muitas vezes a gente ouve, talvez você aí tenha, né, já ouvido também. Nossa, você acredita? Fulano morreu de uma coisa tão boba, engasgou. Não é boba. Não é. Né? Não. É a gente entender os estágios da doença, isso vai começar a acontecer, então é mais um ponto que tem que ser esclarecido, porque já não foi mais bobo, não, né? Esses dias até eu estava conversando sobre isso, assim, o engasgo nem sempre vem na disfagia. Você esperar o engasgo acontecer, às vezes eu já estou muito lá na frente, ou seja, a quantidade já é muito grande. Você esperar sufocamento, você esperar uma tosse explosiva, já estamos anos-luz, ou seja, já está entrando uma cachoeira. Não está entrando um detalhe. Pouquinho. Exatamente. Então, a gente já identifica, o paciente já está com uma pneumonia grave, já precisa de internação, hospitalização. Então, por isso que são as minúcias. Esse é literalmente quais são os detalhes. Sim. É esse que eu te falei. A hesitação, a recusa, o deixar a comida parada na boca, o começar a perder peso, sabe? O não pedir comida. Essas são as red flags aí para que se fique de fato atento, né? E doutora, você trabalha com inúmeros exames, que neste caso eu não irei citá-los, porque vocês vão entender o quanto a nomenclatura é desafiadora, mas existe um exame que vai proporcionar essa reabilitação de uma forma mais segura? Sim. Se é esse o objetivo deles? Sim.
Na verdade, assim, em consultório otorrinolaringológico, o que a gente tem muito simples, muito fácil, é a videoendoscopia da deglutição. A gente, na verdade, entra com uma câmerazinha dentro do nariz. O desconforto lembra um pouco o teste do Covid, aquela sensação ruim, sabe? E a câmera, ela vai se posicionar, assim, pra gente entender, ela fica aqui, virada para a faringe. A câmera é toda móvel, então ela vira e aí ela vai olhar as estruturas da laringe. Da forma que eu fico, o paciente consegue respirar pelo nariz, porque eu estou ocupando parcialmente só uma narina, a outra narina está completamente livre. Ele conversa comigo, ele engole sem nenhum problema, sabe? Então, eu consigo estimular ele a comer, imitando consistências. Então, a gente vai trabalhar com líquido espessado, pastoso, sólido, e eu vou corando isso com o alimento com corante de bolo, e eu consigo ver dinamicamente Pra onde como tá as estruturas... O nome desse exame é? Videoendoscopia da deglutição. Ok, mas tem um outro que tem um flúor aí no meio, Isso. algo assim. É o videodeglutograma ou a videofluoroscopia da deglutição. Aí, esse é o que hoje eu assumi dentro da rede ali no Agarram. O que é a história? Ele, na verdade, é um raio-x, e aí o que eu uso é o bário, que é um contraste radiológico, e eu vou misturar as comidas com esse bário. E aí o paciente fica paradinho no raio-x, e esse raio-x também é feito dinâmico, então eu tenho um vídeo disso. Mas o raio-x não é foto, só que a gente faz uma sequência de fotos. Então a gente usa, por exemplo, a gente fala de 30 frames por segundo. A cada segundo eu tenho 30 fotos. Então realmente é muito fracionado, e aí a gente consegue fazer esse exame dinâmico mesmo. Os exames, eles não se excluem, eles na verdade se complementam. Então, a vantagem de eu fazer a videoendoscopia da deglutição, para mim no consultório, é que está na minha mão. Eu não preciso fazer nada, o paciente está aqui na minha frente, eu já avalio, eu já tenho tudo pronto no consultório, então é muito mais imediato, já me clareia uma série de coisas e eu já consigo dar a conduta. O raio-x, eu vou precisar que esse paciente fique em jejum, eu vou precisar que ele agende antecipadamente, porque o aparelho de raio-x não fica à disposição, mas ele traz outras vantagens, assim. A vantagem do raio-x é que eu consigo ver da boca e consigo ver esôfago e ver como que desce. Aqui eu consigo ver faringe, mas eu ganho em mobilidade de prega vocal, em sensibilidade, em fechamento palatal. Eu consigo outras informações dinâmicas mesmo de como que essas estruturas estão funcionando. Então, por isso que os exames são complementares e não excludentes. Porém, há uma ordem eu vou pedir só o raio-x, depois que eu perceber que já tem um problema aqui mesmo, então podem ter mais. Ou seja, o que você pede primeiro, ou é só a facilidade ali, porque já faz parte da consulta, está ali, já está no exame? Não, na verdade não é assim. O raio-x envolve radiação. Eu não posso fazer várias vezes. Então, quando eu tenho a dúvida, por exemplo, eu quero olhar, tá broncoaspirando, tá indo, é muito claro, a avaliação endoscópica é muito mais simples, porque eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Eu posso levar o aparelho até o paciente, então se o paciente não tem condição de sair de casa, se o paciente está internado na UTI, eu consigo levar o aparelho lá. Legal. Então isso faz diferença e isso, né, dá outra perspectiva. Doutora, algo que nem está na nossa pauta, mas como você trouxe essa informação, eu recebi semana passada aqui no consultório aberto, uma doutora que ela vai até para fazer a ultrassom, né, dependendo da situação, da necessidade ali daquele bebê, até porque isso facilita demais, as mães não querem estar tirando, né, esse neném de casa. Sim. Você presta esse serviço? Vai até a casa desse idoso ou de alguém que não esteja conseguindo? E adoro. Ai, muito bom. Então, já estamos sabendo aí, ó. Eu acho que a vantagem de você ver a dinâmica dentro de casa é que a gente sabe, né, quais são os pontos de maior risco, quais são os pontos de atenção. Então, quando você chega no ambiente, por exemplo, e você fala assim, você que dá comida para ele, como que você dá comida para ele? Aí, às vezes, você percebe que, eu deixo a televisão ligada, eu faço não sei o quê. Ou seja, já não dá. Quem dá comida? Você costuma conversar com ele durante a refeição? Que são todos pontos de atenção no paciente disfágico, né? Assim,
eu não quero que ele perca o foco do que do de que ele fato precisa tá fazer. fazendo. Então, assim, eu preciso que ele foque naquilo ali. Todas essas coisas de distração e etc., por mais que eu fale isso no consultório, por mais que a gente deixe como orientação, no ambiente do paciente a gente consegue mapear todos esses problemas e já chamar a atenção, assim, direto, sabe? Porque numa consulta dessa, muitas vezes eu até dou uma filtrada e falo, olha, hoje a gente vai trabalhar alguns pontos e na próxima consulta a gente vai ver o que foi feito. Porque se eu trouxer 50 informações, a gente sabe que retém 5 e aproveita 3. Então, às vezes eu tenho que pegar quais são os pontos críticos, falar especificamente desses pontos horríveis, assim, né, que a gente precisa corrigir mais urgente, e depois eu vou ajustar os detalhes, sabe? Então, em casa é muito mais fácil, porque Sim. aí eu pego muito mais coisa. É uma avaliação, assim, muito gostosa de ser feita, sabe? A gente percebe que acolhimento é algo que você, né, deseja, inclusive, ser reconhecida, né, assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso e também trouxesse os pontos mais importantes, que eu acho que ficaram bem claros na sua última resposta, mas algo para além disso nesse cuidado com o idoso. Eita. São tantas, né? Eita, peraí, deixa eu tentar, assim, né? Ou talvez até num ponto da família que está ali, né? Deixou esse estágio evoluir e como lidar com ele que já está perdendo essa autonomia, porque de uma forma ou de outra talvez pensar que ele já está demente ou não está vendo nada disso, eu acredito que não seja, né, por aí. Eu acho que o primeiro ponto, para mim, de importância, talvez seja a palavra que você começou a falar, que é a questão do acolhimento. A gente como mãe, a gente como cuidadora, a gente traz com a gente muitas culpas. E a gente sempre precisa pensar assim, eu errei porque eu não tinha essa informação, ou eu errei porque eu queria errar. Então, geralmente, quando eu faço essa avaliação, quando eu interajo com a família, eu acho que esse é o ponto fundamental para a gente discutir. São muitos medos, são muitas angústias, são muitos anos de sofrimento, geralmente, de muita culpa, de muita gente colocando o dedo no seu nariz e falando, você deixou de fazer isso, você não fez tal coisa, você, né? A gente sabe que isso, infelizmente, acontece dentro da prática clínica. Então, assim, eu recebo muito paciente que conta isso, fala, nossa, mas o médico falou que eu ia matar meu familiar porque eu descuidei disso, eu descuidei daquilo. E eu sempre falo muito assim, alguém te explicou isso? E geralmente eles respondem, não. Eu falo, então, você não tinha como adivinhar. Então, e nesse ponto você está acolhendo o cuidador. O cuidador, sim. Por quê? Porque ele precisa entender toda a dinâmica, ele precisa entender essas minúcias, até para ele fazer sentido na cabeça dele que dali em diante ele precisa desse cuidado. Sim. Então eu vejo muito, eu vou dar um exemplo agora desses dias lá no Agarrão. É uma família assim, vou exemplificar porque eu acho que fica mais palpável, mas assim, o filho, eles têm, eu acho que quase 80 anos, os pais. E esse filho era casado, tem filhos e etc. Sofreu um acidente de carro e está internado no hospital há 1 ano. Uau! E aí ele vai sendo alimentado e aí faz as pneumonias e o pessoal passa e fala, você não pode dar comida. E ele fala assim, mas todo mundo come. Eu tenho que dar comida para ele ficar forte para a gente poder ir para casa. Entende? E aí o que acontece? Você está fazendo errado, você isso, você aquilo, não sei o que, e me pediram o exame desse paciente. Eu falei, vamos descer com o paciente. Aí fizemos todo o exame, e aí a imagem ficou muito claro o que acontecia. E aí eu peguei e falei para eles, vocês podem vir aqui olhar a imagem junto comigo? E aí mostrei exatamente o que acontecia. Eu falei, você está vendo aqui? Expliquei, essa é a entrada do pulmão, é a portinha do pulmão. E esse daqui é o caminho que a comida deve seguir. Você percebeu que esse pretinho aqui, que é o bário, entrou lá dentro do pulmão? Aí ela, meu Deus! Aí parece que ela entendeu aquilo ali. Tive até uma ideia agora para um vídeo seu que vou anotar. E aí foi isso. Então, assim, a hora que fez sentido para ela
ela falou, eu vou falar com meu esposo pra gente parar de dar comida pra ele. Por quê? Porque na Porque não sabedoria... acredita, né? Esse médico não tá certo, tá querendo que meu pai morra e tá ficando fraco. Faz Mas todo é que na sentido. sabedoria popular, Sim. o que vai fazer a pessoa ficar saudável? É Comida. comer por boca. Você acha que a pessoa acredita que aquela comida que está vindo pela sonda está ajudando o filho dele? Uhum. A resposta é não. Sim, com Então, certeza. quando você explica para ele e aquilo passa a fazer sentido, ela mesma falou, não, eu vou falar com meu esposo, a gente não vai mais dar comida Agora, para ele. a informação é dada de acordo com o conhecimento ou com a validação. Você entendeu? Ah, agora entendi. Isso é uma das coisas que eu mais defendo aqui, doutora, porque o médico, muitas vezes, ou pela falta de tempo, ou se ele está na secretaria, ou se ele ainda não evoluiu o suficiente e não entendeu que ele não é Deus, porque tem uns ainda que acreditam que são Deus, e aí eu falo sempre para a nossa audiência, não é. Pergunta, faça pergunta, Sim. porque o médico Traga tem um poder as pessoal, dúvidas. isso tão grande, É. que se ele souber a importância de uma explicação dessa, que é a explicação que vai salvar a vida, talvez Sim. não é a reabilitação. Sim. E você, enquanto paciente ou acompanhante, não tem o direito, você tem o dever de perguntar. Tá com dúvida? Pergunta. Que história é essa Sim. de ainda aguentar receber uma receita? Toma isso, toma isso. Por quê? Sim. O que é? Só que esse papel, ele é seu. O do médico, ele já sabe que é. Então, nesse ponto, você vai estar até, inclusive, reensinando novamente, Sim. porque os tempos mudaram e é por isso que tanta gente é enganada aí com pseudo-médicos, pseudo-pessoas que eles vão conversar muito mais, vão explicar muito mais, até porque o objetivo ali é a venda. Então, você médico e você paciente, enquanto o burburinho dos maus estiver aí em maior, né, quantidade, mais Sim. audível, esse vai ser um problema, porque enquanto você, que é bom, que conhece, estiver silenciado, onde a gente vai chegar? É. Né? É um desafio isso. Eu acho que isso é um... Assim, eu sempre aprendi isso, assim. A gente tinha... E aí eu falo, né, na UNB, no HUB, eu tive grandes exemplos, assim, sabe? E a gente aprendeu, assim, de pegar a receita e perguntar para o paciente, você dá conta de ler? Porque isso, há 25 anos atrás, a gente tinha muita gente que não conseguia ler, né? Sim, olha que Não era pouca gente, era muita gente. E aí a gente tinha um professor que desenhava as coisas. Então ele desenhava o comprimido, aí desenhava o solzinho, a luazinha, o pratinho de comida. Que gracinha. Para explicar que era aquele horário que ia dar, sabe, o remédio. Então você colocava o solzinho, a luazinha, falava é de manhã, é de noite. Ficava muito mais fácil para o paciente entender isso, às vezes, do que uma coisa escrita e tal. Então a gente foi treinado dessa forma, sabe? De realmente pegar na mão e falar, você entendeu? Você tá fazendo sentido para você, né? Hoje está muito em voga, né? Ou fez sentido para você? E tem que fazer, né? Mas o paciente precisa entender qual Sim. é a estratégia que está sendo proposta, onde eu quero chegar. Nem sempre o plano, né, num paciente com muitas doenças, eu vou conseguir traçar um plano de A a B, talvez eu tenha que realmente fazer muitos estágios, A até o B, até o C, até o D, até o E, para chegar no F. Às vezes eu vou ter que fragmentar isso Sim. mesmo. Mas se ele entender onde eu quero chegar, eu acho que fica muito mais fácil mesmo. Doutora, eu entendi bem, ou me explica um pouquinho melhor, você está querendo ampliar, né, esse cuidado com os idosos, né, o que você acredita ainda, tem uma questão do exame, explica pra gente, por favor. Tá. Então, eu acho que no consultório eu me sinto muito, esse é meu perfil, né, eu me sinto muito instigada por ajudar as pessoas. Então eu acho que eu tenho uma demanda muito grande de algumas coisas, né, assim, eu adoro atender idosos, adoro conversar com eles e tudo mais, então eu acabo vendo um pouco de tudo, assim, né? Então, como eu gosto desse perfil de paciente e tudo mais, eu acho que é isso, um vai atraindo o outro, né, assim.
E aí eu sou aberta a discutir tudo, assim, né? Então, assim, vamos reabilitar a questão do sono, vamos reabilitar sono, vamos reabilitar a parte da deglutição, vamos reabilitar a parte da audição, vamos também, sabe? Mas a deglutição, eu acho que ela tem mudado muito, assim, né? Diferente, por exemplo, do sono, a gente ganha algumas tecnologias, a gente entende algumas coisas, mas a gente tá caminhando, assim, sabe? E na deglutição eu acho que foi ampliando muito, então foram feitos muitos protocolos. Então eu tenho um protocolo só para o paciente oncológico, eu tenho um protocolo só para o paciente assim, eu tenho um protocolo só para o paciente assado, sabe? Se a gente pensar a academia europeia, ela foca muito em doença neurológica, as doenças degenerativas, e por exemplo, o MD Anderson, que é um hospital oncológico, aí ele tem um protocolo só dele, focado em paciente oncológico e tal. Então, foram abrindo essas muitas vertentes. E aí eu falei, bom, acho que então não pode ficar assim. Aí foi por isso que eu comecei a fazer esses cursos e realmente tentar entender qual era essa segmentação que eles colocavam. Então, assim, por que não entender disfagia como disfagia? E sim entender a disfagia no paciente neurológico, e sim a disfagia no paciente oncológico, a disfagia no paciente assim, sabe? E aí, por isso que esse ano ficou um ano meio tumultuado, assim, com muitas certificações, muitas coisas, e aí tem essas demandas também do próprio Agarran, né, assim, que aí eu tive que assumir essa parte do vídeo deglutograma, e aí eu falei, bom, então eu preciso entender isso do A ao Z, né? Então, isso veio junto, sabe? Acho que foi isso, assim, que aconteceu e vamos, né? Mas isso me motiva, eu acho que minha filha já cresceu, então, assim, acho Vamos que... ajudar mais, E né? vamos estudar mais e vamos estar sempre abertos realmente a entender para poder ofertar o melhor, né? Sim. Acho que é assim. Doutora Denise, da doutora Denise eu já ouvi bastante, né? A gente está agora quase fechando a porta do consultório, que abriu-se, só que eu queria entender um pouquinho mais sobre a doutora Denise além do consultório. 3 perguntinhas rápidas, essas não são extensas, então é mais intuitivo ali e você responde. Pode ser? Claro. Qual o sonho da Denise ainda está esperando a hora de acontecer? A hora de acontecer? O que eu estou esperando? Então, eu acho que eu tô numa fase, assim, muito tranquila, assim, sabe? Eu acho que realmente a família complementa, o trabalho tem me feito muito bem, então acho que não tem, assim, uma coisa, estou na expectativa de, sabe? Acho que eu tô numa fase muito, muito feliz. Ok. Depois de cuidar de tanta gente, né, em momentos de tanta vulnerabilidade, o que a medicina te ensinou sobre o que realmente importa na vida? Eu acho que quando a gente lida com pacientes com múltiplas dificuldades, a gente modifica completamente o que a gente valoriza. Esse é o grande foco. Então, eu não vou reclamar de X, de Y, de Z se eu tenho tanto, entendeu? Eu acho que esse é o impacto maior da medicina na minha vida. É olhar para as coisas e falar, não, isso daí é muito pequeno, não compensa sofrer, nem ficar discutindo, não, releva, tá tudo bem, eu tenho tantas outras coisas. Mas eu acho que foi a resposta certinha mesmo, né? Cuidar, né, de pessoas tão vulneráveis, né, faz com que você enxergue a vida de forma diferente. Com muito mais leveza, com certeza. Sendo mais grata, né? Sendo mais grata. Eu tenho um exemplo em casa, né? Assim, vou encurtar bem rapidinho, mas assim, a minha sobrinha tem trissomia do 18, que é síndrome de Edwards. É a filha da minha irmã, é minha afilhadinha, e quando a Joana nasceu, por ter trissomia do 18, na época a trissomia ainda era considerada incompatível com a vida. Então, assim, no hospital ninguém queria investir, ninguém queria fazer nada, porque é incompatível com a vida, então tem que deixar as coisas acontecerem. E aí eu tive que, igual eu falei, né, a gente tem que bater no peito e assumir algumas responsabilidades, e eu cheguei para minha irmã e perguntei para ela, eu falei, Mi, qual que é seu desejo em relação a Joana? Ela falou, eu quero investir tudo que tiver ao meu alcance. E eu falei, então, vamos fazer uma traque e uma gastro nela e levar embora para casa?
E a Joana tinha 40 dias de vida. Quando eu fui falar isso com a intensivista, ela olhou para mim e falou assim: Judieira, você fazer sua irmã passar por isso agora, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei: a gente tem um plano maior em relação a isso, vamos fazer. E fizemos a tráqueo, a gastro, levamos para casa. Com 2 anos a gente preparou ela para tirar a tráqueo, tirou a tráqueo. Uau! E Joana está começando a ficar em pé e está fofíssima, está com 5 anos agora. Então, assim, realmente o céu é o limite e a gente pode muito se a gente entender que é um passinho de cada vez, sabe? Então, é isso, assim. A minha filha mesmo tem visão monocular, ela não enxerga de um dos olhos. E aí a gente faz todo o preparo dela para que caso algum dia surja algum tratamento que ela possa voltar a enxergar, cérebro, córtex, o olho, tá tudo preparadinho. Então, assim, eu sou muito assim, sabe? Eu acho que esses exemplos em casa, essa coisa toda, eu penso muito isso, assim. E eu faço isso para minha família e faço isso para os meus pacientes. Eu falo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, quando eu indico uma gastro, eu até falo, vai que a gente descubra um novo tratamento e esse tratamento possa beneficiar seu familiar. A gente tira essa gastro, isso não é definitivo, mas nesse momento é um passo que a gente precisa. Então, é a minha forma de pensar, é a forma que eu gosto de trabalhar, sabe? O amanhã não nos pertence. Com certeza não, mas vamos falar dele. Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Para além dos títulos, para além das conquistas profissionais? Igual eu te falei, eu estou numa fase muito feliz. Se eu estiver assim... Se eu estiver assim, eu estou muito satisfeita. Amém. Exatamente. Que bom. Que você... Eu falo sempre que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então, se você já está tão grato e tão feliz, tudo que vier, né, a acrescentar, então que Ele continue fazendo os sonhos dele na sua vida. Eu acho que, assim, eu realmente tenho muito a agradecer, sabe? Em todas as coisas. Eu acho que qual é o seu momento de vida? Gratidão. Que bom. Acho que é isso. Doutora, um prazer te conhecer, de Prazer verdade. Obrigada por ter vindo. Espero que a gente se encontre mais. Espero que você consiga aí todos esses objetivos em estar auxiliando, tá? E volte mais vezes. Mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. E para você, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Denise. Se você tiver dúvidas, fica aqui também a rede social, a procure. E para mim esse episódio foi sensacional. Tive várias compreensões importantes até de coisas que nós descredibilizávamos ali e na verdade é muito importante. Então fique atento e para além disso, encaminhe esse episódio para alguém aí que você se lembrou e que merece também assistir esse episódio. E até o próximo Consultório Aberto.